Você orava, você lia a palavra de Deus, você ouvia a voz de Deus e agora não consegue mais ouvir nada, não consegue mais orar, não consegue mais falar com o Senhor e muito menos ouvir a voz dele, ler a palavra dele. Tem algo de errado, não? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje? Então vem comigo, bora lá? Bem, como você viu aí no título desse vídeo, o pecado está matando você. É isso mesmo. Como assim, Jennifer? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. E o porquê desse título? Por que falar sobre o pecado estar matando você? Porque tem muitas pessoas morrendo espiritualmente e não sabem por quê. Ou até sabem, mas não têm força para compreender o que está levando a ela a morte espiritual. Mas hoje nesse vídeo quero falar com vocês sobre este assunto e compartilhar aquilo que Deus quer falar conosco. Bora lá? Então, o salário do pecado é a morte. Só que a Bíblia também diz que o pecado ele é gerado, ele é formado e ele vem à luz. Como uma mulher que ganha uma criança, que gera a criança e depois ela dá à luz à criança. Assim é o pecado. Primeiro ele começa dentro de nós, começa na nossa mente. E ali a gente vai gerando, vai alimentando, vai ali, fermentando, até que nós damos à luz. Concebemos, geramos e damos à luz. Então esse é o pecado. E quando nós damos à luz, vem a morte. E talvez, como eu disse para você no começo desse vídeo, você esteja nesta condição. Não consegue mais orar, não consegue mais ler a palavra, não consegue mais jejuar, não consegue mais ouvir a voz de Deus e muito menos falar com Deus. Porque se você não fala com ele, você não ouve a voz dele. Se você não ouve a voz dele, você também não fala com ele. Então, esse vídeo é para você. Deus está querendo trazer à luz o seu pecado. Jesus diz em João capítulo de número 3, em uma conversa com Nicodemos, que os homens, eles não querem mais vir à luz. Eles não querem mais expor as suas más obras, porque eles amam as suas más obras. Eles não querem mais expor os seus pecados. E é por isso que o pecado está matando muita gente. É por isso que o pecado está consumindo muita gente e levando à morte espiritual milhões e milhões, ou milhares, milhares e milhares de pessoas. Por quê? As pessoas não têm mais a ousadia, eu diria, de trazer à luz os seus pecados. Preferem ficar ali alimentando os seus próprios pecados, as suas concupiscências, preferem ali alimentar as suas maldades dentro de si do que expor. Porque se você expor o seu pecado, você vai ter que expor o seu erro, você vai ter que ser visto como pecador. Mas nós somos pecadores. E esse sentimento egoísta, ou melhor, orgulhoso, na verdade, de não querer ser exposto, está levando muita gente para o inferno, para a morte espiritual. E esse vídeo está sendo gravado, eu creio, para alertar pessoas que estão com as obras más escondidas, que estão com pecados escondidos, camuflados e não têm tido coragem para trazer à luz, não têm tido coragem para expor. Só que a Bíblia diz que se nós não expormos, se nós não trazermos à luz, não confessarmos, não nos arrependermos,
nós não prosperaremos e não alcançaremos salvação. E é por isso que o pecado está matando você. Porque se você abriu esse vídeo, se você viu o título e te chamou a atenção, é porque Deus requer de você atenção em algum ponto específico da sua vida e quer que você compreenda que esse pecado aí que você está cometendo, esta obra má que você tem dentro do seu coração, talvez, não estou falando nem de coisa assim, né, grande como o povo pensa, não, talvez o seu pecado seja o ódio que você tem do seu irmão, seja o rancor que você tem da sua mãe, do seu pai, e isso está matando você espiritualmente, você não tem tido o discernimento. Mas hoje, através desse vídeo, o Senhor veio falar conosco para que nós venhamos trazer à luz e expor as nossas más obras, expor os nossos pecados. Se você não tem tido o coração quebrantado e contrito, clame ao Senhor, jejue por arrependimento, para frutos dignos de arrependimento, porque senão eu sinto muito. O pecado vai matar você. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você experimentemos do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Portanto, se você chegou até aqui nesse vídeo, até este momento do vídeo, confesse o seu pecado. Traga a luz, porque é tempo de trazer a luz. É tempo de exposição. É tempo de transformação. É tempo de trazer para a cruz de Cristo aquilo que está matando a sua alma e o seu espírito. Traga para Jesus. Confesse. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E é por isso que Satanás está te cativando aí, colocando você em um cativeiro espiritual para que você tenha vergonha de expor, para que você tenha vergonha de falar do seu pecado, de confessar o seu pecado e fique aprisionado nele até que você morra. Mas hoje Deus está dizendo, se você confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Você vai alcançar graça e eu escreverei uma nova história na sua vida. Então traga a luz. Traga para Jesus o seu pecado hoje, fala para Ele. Se você não consegue, se você fala, Jesus, eu estou aqui, eu vi esse vídeo e eu quero me arrepender, eu quero mudança, mas eu não consigo sozinho. Só fale para Ele, expresse para Ele que você deseja ser transformado e Ele te alcançará com graça. Mas não deixe que o pecado mate você. Amém? Deus te abençoe. Este foi o nosso vídeo de hoje. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.